o povo de Deus erra por falta de conhecimento, por falta de buscar, por falta de meditar na palavra de Deus. Então, querido, nesta noite, nós vamos entender, irmãos, os símbolos que é a palavra de Deus, a importância que ela tem que ser para cada um de nós. Primeiro, o símbolo da palavra de Deus ela é lâmpada. Observe, irmãos, a importância que tem uma lâmpada, a importância que tem a luz. Nós estamos aqui sendo clareados pela luz. Imagine se a luz agora se apagasse. Nós ficaríamos aqui agora no escuro. Então seria complicado para mim ler. Os irmãos até me enxergar. Os irmãos veem a importância que tem a luz da escuridão no meio da tempestade. Então que possamos, irmãos, ter essa preocupação de sempre ter essa luz nos clareando, nos guiando no caminho que às vezes é escuro. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz para clarear cada dia a nossa vida, clarear o nosso caminho, que eu sei que não é fácil, o caminho que muitas vezes temos que trilhar. E se nós não tivermos, irmãos, luz, nós podemos pensar e tropeçar em alguma pedra, mas quando nós colocamos a palavra de Deus como luz, com certeza vamos andar, e essa luz vai nos guiar para que nós venhamos tropeçar em nada. A palavra de Deus é muito clara na leitura que foi lida. Os irmãos que chegaram depois, a leitura em Salmo 119, o versículo de número 5. Eu vou ler novamente para os irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Observe que está dentro do que eu falei para os irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, irmão, não tem como a gente andar direito nos caminhos do Senhor se não estivermos com a luz de Deus na nossa vida. Então, os irmãos, eu acredito que os irmãos entenderam a importância tão grande que tem a palavra de Deus, que é o símbolo também da lâmpada. Provérbio 6, versículo de número 23. Provérbio 6, versículo de número 23. O outro irmão já procurou agora 2 Samuel, o capítulo de número 22 e versículo de número 29. 2 Samuel 22, versículo de número 29. Primeiro é Provérbio 6 e o versículo de número 23. Glória a Deus. Isso, 6 e 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as retenções da correção são o caminho da vida. Observe, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. O mandamento do Senhor é uma luz, e a lei é uma lâmpada. Os irmãos entender, o próprio Salomão, escrevendo aí, ele deixou bem claro a respeito do mandamento do Senhor. Então, irmãos, se nós seguirmos esse mandamento, jamais vamos andar em trevas, jamais vamos andar em escuridão. Os irmãos veem a importância que é tão grande a palavra de Deus. Então, irmãos, aonde você chegar, ou quem sabe em alguma igreja que não prioriza a palavra de Deus, irmãos, então está complicado. E infelizmente existe de alguns lugares que não dão mais prioridade à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque às vezes a palavra de Deus, ela nos exorta, ela corrige. Então, para muito é enfado, para muito é canseira. Mas, irmãos, a palavra de Deus é aquela que nos purifica. A palavra de Deus é aquela que nos corrige e vai nos preparar para entrar no céu. Agora, 2 Samuel,
no capítulo número 22, versículo de número 29. Glória a Deus. Porque o Senhor é minha cadeia, o Senhor clareia as minhas trevas. Observe, porque o Senhor é a minha candeia e a tua luz guia ou ilumina as minhas trevas. Os irmãos conhecem muito bem a candeia, que tem a mesma coisa que lâmpada. Então, normalmente quando aqui não, aqui nós temos a claridade. Mas se você vai andar num local onde é escuro, normalmente você anda com a candeia ou você anda com a lanterna, para que você não venha tropeçar. Então eu tenho que irmãos já tiveram algum momento de usar a candeia ou de usar a lanterna para que ele venha conduzir bem o caminho, aonde não tem uma claridade como essa que é a lâmpada. Então a palavra de Deus é muito claro aqui em 2 Samuel que a palavra de Deus ela é para mim como uma candeia e luz que ilumina as minhas trevas. Então, irmãos, o Senhor ele é luz que ilumina as trevas. E nós, irmãos, somos comparados com luz. Porque quando o cristão tem Deus na sua vida, ele é luz. Então, os irmãos já conhecem o texto lá de Mateus 5, que não se pode esconder uma candeia ou uma lâmpada debaixo de uma mesa, mas sim em cima no velador. Porque a importância ou a utilidade dela é para clarear. Então, não pode ser colocado, não pode esconder. Então, a luz ela tem que estar acima do conflito da sua luz para ela trazer claridade ao ambiente. Então, assim, irmãos, é a palavra de Deus para nós, ela é luz. Então, se você praticar, se você buscar, irmão, você jamais vai andar em trevas. Então, a palavra de Deus ela é lâmpada. Segundo, a palavra de Deus ela é luz. Tem o mesmo significado, mas vamos estar lendo, já que tem mais referência a respeito desse assunto. Alguém já procurou para nós 2 Pedro, no capítulo número 1, versículo de número 19. A palavra de Deus é luz que ilumina a nossa vida. A palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. É luz que ilumina a nossa vida e é luz que ilumina o nosso caminho. 2 Pedro 1, versículo de número 19. Glória a Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Observe a luz. Ela ilumina em lugar de treva até que a estrela apareça, quer dizer, até que o dia chegue. Então a luz ela tem, porque os irmãos sabem muito bem que o sistema hoje da iluminação que nós temos em cada cidade ela é automática. Chega a noite, ela já liga, ela é acionada automática. Mas quando chega a luz do dia, ela já apaga. Então os irmãos entender e compreender a importância que é. Então a palavra de Deus ela deixa para nós essa importância, esse valor que tem a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Está em João 8, e versículo de número 12. Observe aqui também, o próprio Deus falando conosco. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Irmãos, imagine agora se a humanidade toda procurasse, irmãos, se voltar para Deus, se voltar para buscar o Senhor, o mundo não estaria da maneira como ele está hoje. Se todos se voltassem para Deus, irmãos, teria essa luz que brilha, irmãos, na vida daquele que serve ao Senhor. Ou aquele que os irmãos já tiveram a oportunidade, ou alguém já chegou para você
e falar: você é um cristão, você é um servo de Deus, porque você parece. Então, irmãos, aquela pessoa está vendo luz em você, está vendo algo diferente, então ele está vendo um brilho. Então isso automaticamente acaba sendo a luz de Deus que reflete na sua vida. Então é importante, como cristão, se preocupar com isso. Eu tenho que manter sempre a minha lâmpada acesa. E aí, os irmãos, nós vamos agora aqui para Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que está falando a respeito que elas foram encontrar-se com o noivo. E a Bíblia diz que elas prepararam as suas lâmpadas. E além, a Bíblia diz que as 5 prudentes, além de preparar, ela ter azeite nas suas lâmpadas, elas levaram também azeite em reserva. Qual era a preocupação daquelas 5 virgens prudentes? Eu tenho que manter as minhas lâmpadas acesas, porque eu não sei a que hora o noivo vai chegar. Então, irmãos, é a preocupação que deve ser o cristão. Buscar o Senhor de forma contínua. Não ser somente hoje, amanhã não buscar mais. Então é importante, irmãos, o azeite. O azeite é que faz manter a lâmpada acesa. Os irmãos conhecem, ali no interior tem um que usou lamparina. Lamparina tem um paviozinho que coloca querosene, coloca ali no óleo. Quando aquele óleo se apaga, aquele pavio não tem como manter aceso. Porque o que faz aquela lâmpada manter acesa é o azeite, é o óleo. Então o cristão, irmãos, tem que manter isso. E como é que você mantém a sua lamparina acesa? Com a sua luz? Buscando ao Senhor. Não deixar, irmão, que o azeite acabe. Porque infelizmente, irmão, na vida de muitas pessoas, o azeite tem que se acabar. O azeite tem que esgotar. Mas eu sei aonde eu posso buscar o azeite. Eu sei aonde encontrar. Só que, irmãos, é algo individual. Como os irmãos conhecem o texto. A Bíblia Sagrada nos fala aqui, aquelas 5 virgens loucas, elas foram procurar azeite ali com as virgens prudentes. Elas pediram: dai-me o vosso azeite, porque a minha lâmpada se apaga, as nossas lâmpadas se apagam. Mas aquelas prudentes disseram para ela: não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai para vós. Só que, amados irmãos, quando o noivo vir, não tem como, irmãos, se eu não estiver preparado, eu me preparar. Então a hora é agora. O que nós temos que manter é sempre o azeite. Sempre a lamparina acesa. Não pode deixar ela apagar, irmãos. Não, depois eu já vi pessoas falando: não, quando eu tiver um pouquinho mais velho, eu me volto para Deus. Isso, Senhor, não permite que você chegue à idade de ficar mais velho. O Senhor pode chamar você ainda novo. Então, a importância de a lamparina estar acesa, porque a Bíblia diz que esse mundo ele está em treva. Então, o cristão, ele é o farol. O cristão, ele é a luz para dar claridade a esse mundo que já está em treva. Vamos agora para o terceiro. A palavra de Deus, ela é pão. Os irmãos conhecem agora o valor que tem o pão. O pão, irmãos, é aquele que nos alimenta. Sem o pão, sem alimentação, não tem como nós andarmos no corpo físico. Experimenta ficar aí. Não diga em 2 dias, 3 dias, você vai até aguentar, mas vai passando aí, você vai ficando fraco. E automaticamente você pode até morrer. Aqueles irmãos devem acompanhar alguns países, e um dos países que eu sei que é mais difícil é a África. É um país onde a miséria é muito grande. Então, em relação à alimentação deles é muito pouca. Então, a durabilidade das pessoas chega até 40 anos, dependendo daquela região que são um pouco mais pobres. Eu vi um relato uma vez da missionária
ali tem no cartaz a missionária Eliette, de uma pessoa de 40 e poucos anos, porque no momento que é mais importante, que é a fase de criança até uma certa idade, é importante ter aquela nutrição, aquele alimento adequado, para que quando chegar a uma certa idade você tenha aquela força suficiente para manter de pé ou manter com saúde. Então, como a dificuldade é tão grande, há momentos que aquele povo só tem uma refeição por dia. Então, acaba lá na frente tendo um problema sério de saúde, por falta de alimentação, por falta de pão. Então, se o cristão não tiver falta do pão, falta da palavra de Deus, irmão, a pessoa propícia a qualquer momento ser doente. Tem uma doença, que é a doença espiritual. Então, irmãos, não deixe de se alimentar desse pão, o pão vivo que desceu do céu, que é a própria palavra de Deus. Então, o cristão, irmão, que deixa de se alimentar, é um cristão que futuramente ele pode ficar doente até morrer. Então, irmãos, e depois que morre, só Deus mesmo. Então, nós temos que nos preocupar. Eu preciso me alimentar. Para provar isso, para os irmãos em relação ao pão, Mateus 4 e versículo número 4. Mateus 4 e o versículo número 4. E outro irmão já procura Jeremias 23 e 38. Mateus 4 e 4. Glória a Deus. Jeremias 23 e 28. Glória a Deus. É o próprio Senhor falando, irmãos. Mateus 4, versículo número 24. A sua fama correu por toda a Síria. Mateus 4, 4. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Os irmãos conhecem esse texto. É quando o Senhor foi levado ali para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quando o diabo indagou, ele respondeu nesse texto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, esse é o pão que nos dá sustento para a nossa vida espiritual. É a própria palavra de Deus. Então, irmãos, na realidade, eu falo para os irmãos, para mim também, infelizmente nós estamos meditando um pouco na palavra de Deus. E às vezes nós, eu vou falar nós, não somente a igreja, nós que pregamos, nós que testificamos, damos salvação, só pegamos a Bíblia na hora de ler para estudar. Mas será que um dia a dia nós estamos lendo ela de forma contínua? Só às vezes lemos somente, não, vou pregar amanhã, vou pregar tal dia, não vou estudar a Bíblia, não, irmão. Não tem que ser somente esse momento. Nós temos que ler de forma mais contínua, porque, irmãos, aqui a palavra de Deus, ela tem tantas coisas ricas e boas, irmãos. Se nós nos preocupássemos mais, nós estaríamos com certeza tendo mais sabedoria. Então, às vezes, irmão, nós observamos pessoas que pregam de uma forma tão linda e maravilhosa, só que você também não imagina o quanto tempo que ele tirou para ler a palavra de Deus. Às vezes ele vai pegar uma mensagem de meia hora, ele estudou umas 3 horas ou mais, e várias vezes. Então, irmãos, a importância desse pão, irmão, esse pão tão gostoso, é como se fosse aquele pão, irmão, tem pão mais gostoso que você, talvez os irmãos tenham aquele pão que você tem preferência na padaria, que você come até. Então você deveria ter isso. Eita, pão gostoso, eu não vou deixar de comer ele por nada. E eu me lembrei agora, irmãos, que eu li a Bíblia algumas vezes, e a Bíblia é um mistério. Às vezes tem vezes que você lê um versículo, e amanhã você leu ele e parece que você não leu. Porque, irmãos, ela é como fosse um mistério que o Senhor vai revelando para nós aos poucos. Porque às vezes se você for ler, porque, irmão, há a diferença de ler e estudar.
E talvez você vai ler a primeira vez e você não vai entender. Talvez você vai ler a segunda, talvez não. Mas ler a terceira, você já vai começar a ter aquele entendimento. Vocês vão ver a importância, irmão. Eu já li alguns versículos que no momento que eu li, meu Deus, eu não entendi. Então eu vou ler de novo. Então você acaba entendendo. Então, os irmãos, entender a importância que tem nós estamos meditando, irmãos, de forma contínua, como o próprio Senhor falou ali com Josué, quando Moisés morreu. Antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque ele tinha aquela responsabilidade de dar continuidade ao trabalho ali de Moisés. E para que ele viesse sair bem, ele tinha que meditar, porque ele fazendo isso, irmão, ele estaria trazendo conhecimento tanto para ele como para as pessoas a qual Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Jeremias 23 e 28. Glória a Deus. Profeta que tem um sonho conte, sonho e aquele que tem a minha palavra. Fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha cumprido, diz o Senhor. Glória a Deus. O Senhor fala aí para falar a palavra com verdade, porque ela é plena. E a própria palavra de Deus fala que ela não voltará para si. Aparentemente, quando você ministra ou quando você diz uma palavra para alguém, acontece que no momento aquela pessoa não dá muito valor, não dá muita atenção, mas a palavra de Deus, às vezes, ela vai lá no coração e penetra no coração. Porque o Senhor fala que a sua palavra não voltará para si. Então, irmãos, se o Senhor te usou ou queira te usar na palavra para alguém, irmão, leve a palavra. Se aquela pessoa vai guardar, vai ouvir ou não, é com ele Deus. Mas o nosso dever, nossa obrigação é de transmitir a palavra de Deus assim como o Senhor falou aí nesse texto. Jeremias, ou João, Jeremias 15 e 16, continuando em Jeremias. Jeremias 15 e 16 eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Mas eu gostaria que alguém procurasse para nós João 6 e o versículo número 48.